Glória a Deus. Nossa paz do Senhor. Amém. Pode tomar seu assento. Vamos fazer uma leitura lá no livro de Daniel, Glória a no Deus. capítulo 3. Louvado seja o nome. A partir do versículo 24. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, e versículo Glória a 24. Deus. Amém? Diz assim: Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com um dos filhos deles. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Amém, irmãos? Uma alegria estar aqui, pela primeira vez ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Agradeço aí pelo convite do irmão, também com a Mônica, do Departamento dos Jovens, pela coragem deles de nos permitir essa oportunidade, sou muito grato. Creio que Deus tem algo para nós aqui essa noite. Creio que a sua palavra falará aos nossos corações nesse culto de jovens, porque a palavra do Senhor diz que Ele não reúne o seu povo em vão. A sua palavra não volta vazia, sem antes ela ter cumprido o seu propósito, por qual ela foi designada. Nós queremos que o Senhor está aqui, Ele é o dono desse lugar, Ele é o motivo de nós estarmos aqui, e com certeza falará conosco. Amém? Nós estamos diante do livro de Daniel, e esse livro é um livro muito interessante na Bíblia. O livro de Daniel é um livro histórico, mas ao mesmo tempo é um livro escatológico. Daniel, quando escreve esse livro, muito provavelmente ele é o escritor do livro de Daniel, do profeta Daniel, o Senhor o usou para profetizar algumas coisas muito interessantes, mas também narra uma parte da história do povo de Israel que nos marcou de uma maneira talvez negativa e às vezes positiva, se nós olharmos de um ponto de vista que Deus trabalha de uma maneira que nós não entendemos. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel, eles são por vezes teimosos, e por diversas vezes eles desobedeceram a Deus. Se você olhar a história do povo de Israel, no Êxodo, eles viram a mão do Senhor operar poderosamente. Quem de nós não se impressionaria se estivéssemos em meio ao deserto e o Senhor não nos fizesse passar sede? Quem de nós não nos ficaria impressionado se nós estivéssemos no meio do deserto e o Senhor quisesse jorrar água da rocha, abrisse o mar, nos alimentasse? A palavra do Senhor diz que as suas roupas não envelheciam. Eles não sofriam com o calor do sol e não sofriam com a noite fria do deserto. Eles viram a mão de Deus de uma maneira poderosa. Mas mesmo assim, se você olhar a história, você vai perceber que por diversas vezes eles foram desobedientes a Deus. E existe uma coisa que Deus não vai tratar com muita cautela ou com calma: a desobediência. Nós vemos isso na Bíblia de Saul. A desobediência dele causou aquilo que o Senhor tinha escolhido, fez o Senhor rejeitar esse homem pela sua desobediência. Então nós olhamos para a história do povo de Israel e vemos o Senhor abençoando, vemos a sua mão estendida, mas às vezes vemos um povo que é teimoso, que teima, que quer lutar com Deus, que quer teimar
blasfemar com Deus, que é desobedecer a Deus. E isso talvez nos faz pensar que nós também somos assim, às vezes. Nós também somos teimosos com Deus. Nós também desobedecemos a Deus. Nós muitas vezes temos a mão de Deus, mas também teimamos em desobedecer. E a palavra do Senhor diz que o obedecer é melhor que sacrificar. Não adianta sacrifício se nós não obedecemos. Mas a palavra do Senhor vai ser muito clara em dizer: as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã, e o Senhor, ele é longânimo, ele é paciente. O Senhor estende a sua mão de misericórdia para o Israel por diversas vezes, por muitas vezes. O Senhor estendeu a sua mão, o Senhor deu a sua misericórdia a esse povo. Mas houve um momento da história desse povo, dessa nação, que o Senhor escolheu, que o Senhor entregou eles na mão dos babilônios. E todos nós sabemos da história. Esse povo foi levado cativo lá para a Babilônia. E no livro de Daniel, no capítulo 1, nós temos a primeira invasão de Nabucodonosor, lá quando ele saqueia Jerusalém, rouba Jerusalém, saqueia o templo, invade as terras de Judá. Já que o reino já estava dividido, invade as terras de Judá e toma aqueles que estavam os melhores da nobreza, os mais inteligentes, e leva alguns jovens cativos para a Babilônia. E esses jovens eram jovens escolhidos a dedo por ele, porque eles serviriam na Babilônia, nesse cativeiro, porque ele tinha um propósito para esses jovens. Entre esses jovens estavam 4 deles, que a Bíblia faz questão de mencionar. Está entre eles Daniel, está entre eles Sadraque, o nome babilônio desses jovens, o Mesaque e o Abednego. A palavra do Senhor diz que esses jovens se destacavam por sua inteligência, pela sua sabedoria, de maneira que em um momento deles se apresentarem ao rei Nabucodonosor, ele se impressiona com tamanha sabedoria, já que ele faz diversos testes com esses jovens, e eles se demonstram jovens sábios. Mas havia dentro daqueles jovens uma coisa muito interessante. Eles tinham dentro de si uma identidade, um temor a Deus e uma forma de se posicionar diante de Deus impressionante. Se você olhar o livro de Daniel, você vê que Daniel é um jovem que tem despertamento e ele revela sonhos. O Senhor dá a ele interpretações de sonhos. No capítulo 2 de Daniel, o rei tem um sonho. Esse sonho perturba o rei. Ele chama os sábios, ele chama os magos, os encantadores do reino, e ninguém consegue decifrar esse sonho. Já que o rei não conta esse sonho, e pede para eles decifrarem sem ele contar. Mas quando chega essa notícia até Daniel se posiciona e diz: vai para o rei, que o Senhor tem a interpretação do seu sonho. E ele vai buscar ao Senhor, o Senhor dá esse sonho a Daniel. Esse sonho ele também é escatológico, ele também revela coisas do futuro. Ele fala ao rei Nabucodonosor, e isso causa admiração do rei. E o rei traz ele cada vez para mais perto. Os jovens que estavam lá, que se destacavam, que era Daniel e seus amigos, eles, a cada passo que davam, o rei colocava eles em uma posição de destaque. E isso talvez ecoava no reino da Babilônia. A Babilônia era a maior potência da época. A Babilônia conquistava tudo, dominava tudo. Eles cresciam muito. O Império Babilônico era um império muito poderoso. E quando eles estão lá, o Senhor está, de certa forma, punindo o povo de Israel, mas está mostrando uma outra coisa. O livro de Daniel, o tema principal dele é a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus não está limitado aos reis humanos. Deus não está limitado aos homens. Ele é soberano. A sua vontade é soberana. A sua palavra é soberana. A sua vontade é soberana. Ele é soberano. A mensagem do livro de Daniel, se você notar, você vai perceber que ele quer mostrar um Deus que tem
está limitado com aquilo que os reis dizem, mesmo sendo um império muito poderoso. Os reis da Babilônia se sentiam quase deuses, porque eles estavam em um alto poder, tudo estava nas suas mãos. Mas o Senhor está mostrando no livro de Daniel que Ele é soberano, e isso é mostrado de diversas formas. Quando você lê o livro de Daniel, você percebe a soberania de Deus sendo mostrada. Quando o Senhor leva o povo para lá, o Senhor está, de certa forma, punindo, mas está mostrando que quem leva, de certa forma, e quem permite, não é nem Nabucodonosor que invade, é o Senhor que entrega nas suas mãos. Isso nós vemos no primeiro capítulo, nós vemos que o Senhor entregou os judeus que foram cativos, Ele entregou nas mãos de Nabucodonosor. Ele é soberano, a sua vontade é soberana, e Ele permite aquilo que Ele quer permitir, Ele faz aquilo que Ele quer fazer, porque a sua vontade é soberana. Mas, em um grupo de jovens, vamos falar desses três amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra do Senhor diz que um dia Nabucodonosor ergueu uma estátua muito grande. Ela tinha 27 metros de altura, 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele ergueu essa estátua e deu um decreto e uma ordem ao som da música. Quando tudo tocar, ele chamou todas as suas autoridades da província da Babilônia, todos os que tinham cargos, todas as autoridades daquele reinado, e ele deu uma ordem: ao tocar a música, todos devem se curvar a essa estátua que eu levantei, porque quem não se curvar será lançado em uma fornalha de fogo ardente. O decreto do rei naquela época era muito poderoso, e quando o rei falava, ele tinha que cumprir, era um decreto, ninguém podia negar, ninguém podia desobedecer. E isso nos faz pensar como nós se comportamos, como nós estamos, como é o nosso posicionamento quando a nossa fé é testada. Quem nós somos quando nós não estamos aqui entre quatro paredes? Quem nós somos quando nós estamos lá fora, os jovens que estão aí? Quem nós somos quando nós estamos em uma situação que a nossa fé é colocada em jogo? Porque é muito bom vir aqui cultuar, é muito bom participar do culto dos jovens, do culto dos adolescentes, das atividades que nós temos aqui, mas e quando a nossa fé é colocada em jogo, quem nós somos? E talvez a pergunta que Deus hoje nos faz é: quem é você? Quando ninguém está te vendo. Quem é você quando o pastor não está te vendo? Quando o líder do departamento não está te vendo? Como é a sua fé quando as pessoas que você conhece não estão próximas de você? Agora, uma coisa é certa: Deus, a Bíblia diz que os seus olhos estão no chão de fogo, e a palavra do Senhor também diz que os seus olhos olham para dentro como os fiéis. Ele está olhando tudo que está acontecendo. Nada passa do seu olhar, nada passa do seu cuidado, nada passa das suas mãos. O que Nabucodonosor não sabia é que ele poderia até ter um poder, ele poderia ser o rei mais poderoso daquela época, mas ele não sabia que havia um Senhor, e esse é o Criador dos céus e da terra. Você conhece o Deus que você serve? Se te perguntarem, jovens, irmãos que estão aqui, você confia no Deus que você serve? E de vez em quando nós duvidamos. O convite do mestre para nós, irmãos, não é muita coisa. Se você notar os milagres de Jesus, todas as vezes que ele cura, ele fala: tua fé te salvou. A mulher que estava caminhando com fluxo de sangue, que fazia 12 anos, ela, antes de tocar, a palavra do Senhor diz, ela dizia consigo, ela não falou com ninguém, ela não podia falar com ninguém. Se eu tão somente tocar. Você conhece o seu Deus e você confia no seu Deus a ponto de que sua fé for posta em prova. Você consegue se posicionar como esse homem, como esse jovem?
Ele, diante das suas autoridades, diante da província, diante de todos os importantes da Babilônia, os instrumentos são tocados. E quando termina a música, todos se curvam. Todos se curvam, era a ordem do rei, tinha que se curvar. Mas 3 não se curvam, ficam de pé. 3 não se prostram. 3 se mantêm de pé. E esses 3 homens chamam a atenção, porque está todo mundo curvado, está todo mundo prostrado, mas tem 3 que estão de pé, que não se prostraram, que não se curvaram. E eles vão até o rei e diz: olha, ó rei, o senhor deu decreto que ao tocar a música todos deveriam se prostrar, todos deveriam se curvar, e quem não se curvasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Pois é, tem 3 judeus, amigos lá do Daniel, que não fazem questão de ti, ó rei, não se curvam aos seus deuses e não se prostram diante da estátua que o Senhor mandou levantar. E o teu decreto diz que é para ser lançado na fornalha de fogo. E agora, rei, como que fica? O rei fica furioso, manda chamar os 3 jovens. Os 3 jovens se apresentam ao rei e o rei diz a eles: olha, eu vou dar para vocês mais uma oportunidade. Vou mandar tocar música de novo diante de todos aqui. E essa é a última oportunidade. Se vocês não se prostrarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E a resposta deles foi sem pensar: rei, nós não nos prostraremos diante da tua estátua. Porque o rei, antes de falar da fornalha, ele diz: olha, eu quero saber se o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos. E eles respondem sem pensar: nós não nos prostraremos, porque o nosso Deus pode nos livrar. Mas ainda se Ele não nos livrar, nós não nos prostraremos diante da estátua e nem dos deuses que o Senhor estabeleceu aqui na Babilônia. E a pergunta é: quem é você diante de Deus? E quem Deus é para você? Aleluia. Será que nós temos dentro de nós a confiança em Deus, a ponto de estar diante de adversidades, diante de provações como essa, nós mantermos a nossa fé? Glória a Deus. Porque esses jovens poderiam se prostrar, não tinha só eles de judeus, os outros se curvaram, se prostraram. Os outros, quando tocou a música, eles ouviram, eles foram iguais a todo mundo, eles se curvaram. A palavra de Deus, ela nos mostra que nós vamos na contramão do mundo, nós não somos iguais aos outros. Há um apelo para que todos sejam iguais, para que todos sigam, para que todos façam o que os outros estão fazendo. E o convite que o Senhor nos faz é ir na contramão do mundo. Nós estamos indo contra. A cultura não nos molda, não é a cultura que rege a nossa vida. O que rege a nossa vida é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E principalmente aos jovens que estão no momento da sua juventude, a sua identidade tem que ser uma só. Esses jovens poderiam se misturar tranquilamente, poderiam se curvar diante da estátua, mas eles escolheram obedecer, escolheram se manter fiéis, escolheram se manter fiéis àqueles que eles criam, fiéis ao Deus de Israel, fiéis ao Deus que eles serviam. Como está a sua relação com Deus? Você jovem. Como está a sua proximidade com Deus? Alguém para fazer isso aqui tem que saber o que está fazendo. Alguém para se pôr à prova, como eles se colocaram diante de um rei tão poderoso, como era Nabucodonosor, tem que saber o Deus que serve, tem que crer realmente. Eles arriscaram a sua vida, eles não pensaram na sua vida, porque eles disseram ao rei: ainda que o nosso Deus
não nos livre, nós não nos prostraremos diante da tua escada. Ou seja, eles deveriam morrer na fornalha, mas se manterem fiéis. Conforme os anos forem passando, ser cristão jovem vai ficar cada vez mais difícil. Os adolescentes ficará mais difícil. Mas a realidade é, será que nós temos uma base forte, firme, a possibilidade com Deus a ponto de reconhecermos Ele diante do mundo? Temos a nossa identidade, e se for nossa prova, nós não nos rendemos, nós somos fiéis ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que eles não se curvam. E o rei Nabucodonosor fica furioso com isso. E aí manda chamar os responsáveis, pega esses jovens, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer, deixa ela de forma que os que estavam na sua entrada, os que estavam ali na fornalha morreram queimados, pega os 3 jovens e lançam eles, os 3 amarrados, dentro da fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. E a palavra do Senhor diz que, se nós pararmos para pensar que os que estavam sem ser jogados foram mortos, esses jovens seriam fulminados assim que fossem lançados. Mas de repente o rei Nabucodonosor se assusta e se espanta e para e pergunta aos que estão à sua volta: olha, nós não mandamos lançar 3 jovens amarrados dentro da fornalha? Eles disseram sim ao rei. Ele falou: pois é, eu estou vendo. Tem 4 homens, 4 que estão caminhando dentro da fornalha, ilesos, sem dano algum. E o 4º deles é semelhante ao filho dos deuses. Quando nós decidimos ser fiéis, o Senhor nos sustenta. Quando você decide não se corromper, o Senhor te mantém. Quando você decide ser fiel aos princípios que a palavra do Senhor nos diz, o Senhor é capaz de te sustentar diante de qualquer situação. Quando nós se mantemos fiéis, o Senhor é fiel para conosco. Ele é fiel para conosco. Ele é bondoso, Ele é humano. Quando nós se mantemos fiéis a Ele. Como está a sua vida essa noite, meu irmão? Minha irmã que está aqui. Talvez essa é uma noite para você se posicionar diante de Deus. Quem sabe você está no meio do caminho, em cima do muro, em 2 pensamentos: será que eu vou? Será que fico? Será que faço? Será que não faço? Será que me posiciono? Será que me aproximo de Deus? Ou será que volto para trás? E a palavra do Senhor para nós essa noite é tempo de se aproximar de Deus, é tempo de conhecer a Ele, é tempo de se aproximar dEle, é tempo de estar junto dEle, é tempo de receber dEle aquilo que Ele tem para nos dar. A juventude do Jardim Progresso pode causar um impacto gigantesco na área 6, pode causar um impacto gigantesco em Tereno Borba, e o Senhor chama todo dia para que nós se posicionemos diante dEle, para que nós se aproximamos dEle. Aleluia. Como está a sua vida, meu irmão? A sua vida? Como você está, jovem? Como está a sua vida de oração? A sua proximidade com Deus? Há uma fonte jorrando, águas vivas todos os dias, nos chamando para ter uma vida completa, uma vida satisfeita. Há um rio que está pronto para fluir no nosso interior, mas é necessário que nós se aproximemos dele, que nós estejamos perto dele, próximo dele. Quem sabe essa noite é a noite que o Senhor te trouxe aqui, que o Senhor nos trouxe aqui, porque é tempo de parar de brincar. Isso é tempo de nós se posicionarmos diante de Deus. Esses jovens não tinham dúvidas quando eles falaram para Nabucodonosor: nós não nos prostraremos, nós não nos renderemos, porque o nosso Deus pode nos livrar, e se Ele não nos livrar, nós ainda não nos renderemos, porque eles eram fiéis e conheciam a Glória a Deus. Deus. Aleluia.
O Senhor quer transformar a sua vida, irmão. O Senhor quer fazer que você tenha uma vida completa. Graças a Deus. O ser humano busca a todo tempo a satisfação em tantas coisas. E a mulher samaritana ouviu isso do próprio mestre. Quando ela estava lá no poço tirando água, ele se aproximou e pediu água. Ela disse: Senhor, ele disse: olha, se você tomasse da água que eu tenho para te dar, você tomaria e nunca mais teria sede. E ela disse: Senhor, não me dê, porque eu vou ter que voltar aqui amanhã, buscar água novamente. Ele diz: a água que eu tenho para te dar, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Joga a satisfação que você procura em tantas coisas, está em Deus, está em se aproximar em Deus, está na pessoa de Jesus, está no Espírito Santo que foi derramado, que está sendo derramado nos nossos dias, sobre os corações. Há uma vida, luz esperando, uma vida completa. O Senhor quer te fazer sair da mesmice, sair dos iguais, te fazer ser diferente aonde você estiver, diferente aonde você chegar. Esses jovens se destacavam. Daniel era um destaque, seus amigos eram um destaque, mas o maior destaque desses homens, desses jovens, é que eles tinham proximidade com Deus. Eles amavam o Senhor. E a palavra do Senhor diz que eles tiram esses jovens da fornalha, porque eles estão agora impressionados, que não pode uma fornalha tão quente não queimar, não causar pelo menos um pouco de dano, não queimar pelo menos os seus cabelos, as suas roupas, não causar uma queimadura por mais leve que seja. Eles tiram que a palavra do Senhor é muito clara em dizer que não tinha nesses jovens nenhum dano, eles saíram ilesos. Não tinha sequer um fio de cabelo das suas cabeças queimado, não tinha nenhum dano, as suas roupas não estavam queimadas, e a palavra de Deus ainda diz que nem cheiro de queimado havia nas suas roupas, porque o Senhor entrou com eles na fornalha. O Senhor está com você, meu irmão. O Senhor está com você, meu irmão. No teu dia mais feliz Ele está lá, no teu dia mais triste Ele também está lá. No momento da alegria Ele está lá, mas no momento da pior tristeza da tua vida Ele vai estar lá com você e você vai perceber. Aleluia! Não se ria, não se curve, não se encosta, não reabrecha ao diabo que quer fazer você desistir, você desanimar, que lança palavras na sua mente para que você desanime, para que você pare, para que você abandone a fé. Porque o Senhor está com você. Seus olhos percorrem toda a terra. Ele te conhece melhor que você mesmo. Ele é onisciente, tudo para Ele. Ele sabe todas as coisas. Nada é escondido dos seus olhos, da sua mente. O Senhor conhece tudo. O salmista recebeu dizendo: ainda antes de saísse que eu proferisse uma palavra, tu já sabias o que eu ia dizer. O Senhor te conhece, o Senhor tem visto você. O Senhor estava com esses homens, o Senhor estava com esses jovens. Eles conheciam o Senhor, por isso não duvidaram. No momento da sua pior adversidade e da sua dificuldade, mantenha-se fiel ao Senhor. Mantenha-se firme no Senhor. Mantenha-se fiel aos propósitos, aos princípios, e o Senhor te honrará. Esses homens foram honrados diante de toda a Babilônia, e o nome do Senhor naquele dia foi glorificado. O Senhor quer fazer isso com você, jovem que está aqui. O Senhor quer fazer que você tenha uma vida completa e uma vida levada e guiada pelo seu Espírito. Há uma vida verdadeira de esperar. E o Senhor está pronto para derramar sobre você toda a chuva de bênção, tudo aquilo que Ele tem para derramar sobre nós. Amém? Pode ser. Então nós queremos agradecer por esse momento, agradecer pelo culto dos jovens, agradecer pela tua palavra ministrada nos nossos corações, pelos louvores cantados aqui, e oramos pelos jovens, pela juventude do Jardim Progresso, pela juventude de Querendo Borba, e pedimos
Senhor derrame sobre eles o teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor derrame sobre eles a tua graça, que eles sejam avivados, alcançados pelo teu poder, que passem a crer, Senhor, que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode livrar, que o Senhor pode abençoar e que as suas mãos estão estendidas. Nós temos a tua palavra e nós agradecemos ao Senhor e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós oramos, Senhor, amém, o Senhor, te agradecendo em nome de Jesus.